meus caríssimos irmãos e irmãs no Senhor Jesus. A palavra de Deus deste dia de Natal é uma palavra que nos enche de conforto e de alegria, porque ajuda-nos a entender qual é a nossa identidade, qual é a nossa razão de ser, qual é a nossa missão, porque passamos a entender pelas leituras de hoje um pouquinho mais quem foi e quem é este menino cujo nascimento nós estamos relembrando e atualizando em nossas vidas. Há um trecho do Evangelho de hoje que eu escolhi como básico para esta reflexão, juntando evidentemente as outras leituras que ouvimos, tanto do livro de Isaías, como da carta de São Paulo aos Hebreus. O versículo 11 e o 12 dizem o seguinte: a palavra, Jesus Cristo, veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Primeiro pontozinho. É essencial para nós cristãos entendermos a figura de Jesus Cristo. Há um tempo atrás encontrei-me com um amigo, um italiano, um sacerdote que trabalha na diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e ele disse-me que, chegando ao aeroporto de São Paulo, vindo da Itália, ele, um sacerdote, com uma cruz no peito, alguém chegou perto dele e perguntou: quem é esse? O que você traz no peito? Um crucifixo? Mas quem é que está crucificado? Qual é a conclusão? Hoje em dia, não se pode partir do pressuposto, mesmo em famílias católicas muitas vezes, que se tenha o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Os documentos hoje da igreja estão dizendo para todos nós que temos a responsabilidade direta da evangelização, e portanto a todos nós, que não devemos partir do princípio de que todo mundo conhece Jesus Cristo, quem foi, o que Ele fez. Estamos num tempo diferente hoje, e não podemos perder esse valor, porque para nós não se trata de mais um valor, mas é o valor, é fundamental, é o absoluto, é o necessário. As três leituras de hoje estão falando da mesma personagem, do Jesus Cristo. No princípio era a palavra, Jesus Cristo, e a palavra estava com Deus. Jesus não começou a existir como Deus no momento do seu nascimento humano, obviamente. Jesus Cristo é Filho de Deus, existe desde toda a eternidade. Mas como o homem não correspondeu ao plano de amor, foi necessário que o Papai do Céu nos enviasse o seu Filho Jesus Cristo, para que as portas da eternidade pudessem reabrir-se a cada um de nós. Sem a presença de Jesus, sem a vida de Jesus Cristo, sem a sua morte, sem a sua ressurreição, sem a sua presença em nosso meio, nós não poderíamos nunca mais resgatar e voltar ao plano original do Papai do Céu, quando nos tornou semelhantes a Ele, quando nos criou para que vivêssemos eternamente com Ele. Aqui já começamos a ter a dimensão do que significa a figura de Jesus Cristo.
Sem a presença de Jesus Cristo, não haveria essa igreja. Sem a presença de Jesus Cristo, não existiria a fé. Sem a presença de Jesus Cristo, estaríamos perdidos. Sem a presença de Jesus, qual o sentido que teria a vida de cada um de nós que somos cristãos? Simplesmente, os cristãos também não existiriam. Como entender Jesus Cristo? O Filho de Deus, enviado pelo Pai, que assumiu a nossa forma de homem, mas que nunca deixou de ser Deus e, ao morrer, nos gerou vida e nos abriu as portas da eternidade. É o significado fundamental de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que, além de tudo que eu falei, que é o fundamental, veio para nos mostrar qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Se nós quiséssemos imaginar assim, o que será que Deus Todo-Poderoso quer da minha vida? O que Ele me quer como pai, como mãe, como homem, como mulher, como jovem, como criança, como pessoa com maior idade ou menos idade? O que Deus quer de mim? Como é que Deus imagina a sociedade humana? Como é que o Senhor imagina o nosso dia a dia? O que Deus espera de mim em 2020 e nos meus próximos anos de vida? Qual é a vontade do Senhor? O que é que você, meu Deus, quer de mim? E não existe outro jeito. A resposta nós só a encontramos quando caminhamos ao encontro de Jesus de Nazaré. Quando pegamos as páginas do Evangelho, quando vemos o que Jesus foi falando, porque Ele veio nos mostrar, veio nos revelar o Pai, a sua vontade, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Nada existirá mais de novo sobre a terra, além daquilo que está contemplado nos Evangelhos. Se afirma que, com a morte do último apóstolo de Jesus Cristo, encerrou-se completamente qualquer novidade, porque com o último apóstolo, ainda ele contava e referia-se a palavras e coisas que Jesus Cristo havia dito, havia feito. Portanto, não há mais novidades sobre a terra. Quando alguém começar a falar qualquer coisa fantasiosa, se esta não estiver coerente com as páginas do Evangelho, não é real, não é verdade, é mais um fake news da história de hoje, mas não é realidade. Porque Jesus veio nos mostrar exatamente quem é a pessoa humana, qual é o valor que possui, qual a sua razão de viver, como viver. E o próprio Jesus Cristo foi nos ensinando pouco a pouco o valor do amor, da ternura, da compaixão, da partilha, da solidariedade, da amizade, de sermos humanos, de olharmos para o outro, vendo no outro a presença do próprio Jesus Cristo. Ele foi nos dando valores, e esses valores não têm prazo de validade. Os valores que Jesus nos mostrou e nos ensinou têm valor de eternidade, por isso Ele é o Filho de Deus. E a festa de Natal é esse momento precioso em que nós de novo valorizamos a encarnação do Verbo, a palavra que se torna carne, a palavra de Deus em Jesus torna-se humana, torna-se uma pessoa, mas sem deixar de ser Deus. Por isso a palavra de Jesus não é palavra humana, é palavra de Deus, é palavra de eternidade, é palavra que dá sentido à nossa vida, que nos anima no nosso viver, que nos dá coragem de levarmos à frente a nossa vida. E por isso, quando olhamos para o ano que vem, olhamos com esperança, como realizamos durante esse ano, porque o Senhor está no meio de nós. A grande festa de Natal é celebrar a presença da divindade no meio da humanidade. A oração inicial que fizemos hoje, na Santa Missa, a oração da coleta. A divindade que por amor a nós
venha até nós para elevar a nossa humanidade até Ele. É a festa do Natal. Deus está conosco. O cristão não tem direito absolutamente de ser um desanimado. Não temos direito de olhar para o futuro com olhos que não veem esperança. Não temos esse direito, porque Jesus nos revelou plenamente. A primeira leitura de hoje falava: felizes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia o bem. Estava se referindo a quem? A Jesus de Nazaré. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, que falava que Jesus Cristo é maior do que os anjos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deve ser adorado, Ele é o sacerdote por excelência, é o sumo eterno sacerdote, é aquele que deu a vida por nós e que, atenção, continua intercedendo por nós. Todo e qualquer culto, toda e qualquer oração que fazemos a qualquer um dos santos, a qualquer um, inclusive a Virgem Maria, só tem o seu sentido porque estão relacionados à pessoa de Jesus Cristo. E quem nos concede o dom, quem nos concede a graça, sempre é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os santos são modelos, os santos são intercessores, mas quem nos concede o dom, quem nos concede a graça, é sempre Jesus Cristo. Está dando para entender a importância de Jesus Cristo em nossas vidas? É fundamental. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há eternidade. Sem Jesus não há esperança para nós. Sem a pessoa de Cristo não nos entendemos, perdemos a própria identidade porque não saberemos quem somos. Porque a nossa identidade nasce do Senhor Jesus Cristo, somos cristãos por causa de Cristo. Percebam, portanto, o quão importante é esta festa que estamos celebrando. A festa de Natal, Deus em nosso meio, a divindade na humanidade. Mas alguém poderia pensar: tá bom, é a divindade no meio da humanidade de uma forma geral. Não! Jesus Cristo veio para você, para mim, para cada um de nós. E Jesus Cristo quer fazer história em cada um de nós. Jesus Cristo quer fazer-se presente em cada um de nós. E Jesus Cristo quer, por intermédio de cada um de nós, ir ao encontro de outras pessoas. Não há hoje outras mãos, outros pés, outra boca, outro coração para amar no lugar de Jesus, a não ser o seu. Hoje cabe a cada um de nós a missão de continuar e prolongar os passos de Jesus Cristo. É nossa missão. Por isso somos chamados cristãos, para atualizar no mundo de hoje o mistério de Cristo. Concluindo essa pequena reflexão, peçamos ao menino Deus, que aparece na ternura de uma criança de mãozinhas abertas. Quando alguém vem, digo a frase de um jeito diferente, quando uma criança chega até cada um de nós, correndo ao nosso encontro, com os bracinhos abertos, o que é que nós fazemos? Não fugimos. Muito pelo contrário, afetuosamente abraçamos também. Jesus Cristo, no presépio, se encontra assim, com as mãozinhas abertas, para dizer exatamente esse sinal do amor de Deus que veio ao nosso encontro, de mãos abertas, para acolher a cada um de nós, para nos acolher e conosco fazer história. Que esse menino Jesus conceda a cada um de nós as graças e bênçãos que precisamos, e que nutramos um grande amor por Ele,
porque sem Jesus nada somos. Amém.